Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo. Boa noite. Seguinte, gente. Vamos hoje aqui para a segunda aula, tá? Esse conteúdo aqui, como eu disse para vocês, ele é uma mistura de leitura e interpretação de desenho e também instalações elétricas, tá? Que vocês vão ver mais à frente. Mas quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, tá ok? Porque se você domina essa parte e dominar essa parte, quando chegar em instalações, vai ser tranquilo para você. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Sim. Beleza. Então, nós vamos começar aqui. Eu peguei esse material aqui de um dos nossos professores, que é o professor Hipólito. Ok? Então, nós vamos tratar hoje sobre a segunda aula. Ok? Então, vamos lá. Fundamentos do desenho técnico. O que acontece, pessoal? Tudo que nós formos fazer, nós vamos precisar de fazer o quê? Adaptações, ou então mudanças, e isso vai exigir não somente nós habilidade, como também vai exigir de nós também o quê? Uma modificação no ambiente. Então, é para isso que nós vamos utilizar de desenho do tipo técnico, ok? Então, o que acontece? Um projeto elétrico, ele nada mais é, conceitualmente, do que um conjunto de documentos ou então de desenhos que visam mostrar como vai ser a instalação elétrica de um edifício, de uma indústria, ou então daquilo que vai ser erguido naquele local, naquele terreno. E para isso, eu tenho que incluir os cálculos, também informações, justamente para que, quando o técnico, ou o engenheiro, ou o arquiteto pegar aquele desenho, aquele plano, ele saiba exatamente quais as medidas que ele vai ter que mexer, garantindo a proteção e a segurança para os mesmos, tanto para a minha parte, como técnico, como para engenheiro, como também para o arquiteto. Então, tendo em mente isso, como devemos fazer um projeto elétrico? Em resumo, antigamente, um projeto elétrico ele era desenhado à mão. Você tinha os devidos equipamentos dentro de uma sala de desenho, tais como escalímetro, transferidor, você tinha compasso, tinha as réguas determinadas, tinha também o lápis que era utilizado, ou então a lapiseira também, tal como 0,5 ou a 0,3. E para desenhos mais fortes, que exigiam maior marcação na estrutura da planta, ou seja, nas margens da planta, tinha que fazer, no caso, o quê? O tipo do quê? 0,7 ou 0,9. Então, tudo isso era o quê? Tudo isso era repassado justamente para garantir ao meu desenho a integridade desse desenho e fazendo com que ele fosse o quê? Identificado nas suas mais diversas formas. E num desenho técnico, eu tenho que ter um levantamento de informações. Por que eu preciso ter um levantamento de informações? Eu preciso, por exemplo, numa instalação hidráulica, por exemplo, eu preciso saber o tamanho dos tubos, eu preciso determinar qual vai ser a vazão que aquela água vai estar passando, qual o melhor material que eu preciso utilizar. Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente trata de fluidos, nós tratamos, por exemplo, deixa eu ver se eu escrevo aqui, o que nós chamamos, por exemplo, nessa parte, deixa eu só mexer aqui, nós chamamos, para calcular o desvio, o que nós chamamos desgaste do fluido, do material com fluido, o que nós chamamos de número de Reynolds. Número de Reynolds, que garante calcular a força e a velocidade que esse fluido vai passar dentro daquela disposição.
E um detalhe, para você que é técnico e futuro técnico, quando você chegar mais adiante e quiser fazer um curso de nível superior, você pode se tornar um engenheiro calculista. O que é esse profissional? O engenheiro calculista é o que vai determinar todos os cálculos que um projeto, o tamanho, a disponibilidade de energia, cálculo de carga, tudo isso ele vai determinar num projeto. Por quê? Porque eu tenho que identificar as necessidades elétricas do projeto, mas também as hidráulicas, dependendo da indústria, também a pneumática. E tudo isso eu preciso olhar justamente para a minha planta e analisar quais os pontos que eu vou ter que medir, quais os pontos que eu vou modificar e quais os pontos que não precisam ser modificados. E você, como futuro técnico, você tem que ter o que em noção? Eu tenho que saber as ferramentas que eu vou utilizar, quais os equipamentos de proteção que o meu quadro de distribuição vai ter para este desenho, quais são as layers ou as linhas que nós utilizamos no AutoCAD para melhorar, né, e determinar quais são os sistemas elétrico, hidráulico e pneumático, se for industrial, ou então elétrico e hidráulico, se for residencial. E tudo isso demanda de legendas e eu tenho que seguir normas e regulamentações locais. Pois muito bem. Quando eu for desenhar ou então projetar dentro de uma planta, calculando as cargas, eu preciso ter o quê? A localização dos equipamentos elétricos. Por quê? Porque a distância ela interfere diretamente no quê? Na minha resistência. Lembre-se que a segunda lei de Ohm é o quê? Resistividade pelo comprimento dividido pela área, onde você sabe que a resistência é uma grandeza inversamente proporcional à área. Se a minha resistência é menor, perdão, a minha área é o quê? Desse condutor, ela está sendo maior. Em compensação, o meu comprimento, ele é diretamente proporcional ao quê? A minha resistência. Então, tudo isso já é garantido pela segunda lei de Ohm, que me determina qual a minha localização e quais os equipamentos que eu tenho que colocar em determinado local. Circuitos e fiação. Querendo ou não, pessoal, quando a gente vai para o ensino superior, a gente estuda uma disciplina chamada de ciência dos materiais. Ciência dos materiais. Essa parte, ela é mais vista no curso de mecânica. Eu peguei essa disciplina no curso de mecânica para entender por que alguns materiais eles não são utilizados e por que outros já são mais utilizados. Materiais. Muito bem. O que acontece? Em resumo, existem dois tipos de materiais que são mais utilizados. O cúbico de face centrada, que nós chamamos de CFC, e o cúbico de centro de corpo centrado, isso mesmo, CCC, cúbica de corpo centrado. Cada um desses materiais aqui classificados, eles têm uma disposição com relação à nuvem eletrônica. O que é a nuvem eletrônica, professor? Nuvem eletrônica nada mais é do que a concepção do material, dele poder ter mais dificuldade ou então maior facilidade na transmissão de carga elétrica. Por que o ouro ele é um excelente material condutor? Porque sua nuvem eletrônica ela é mais densa, ele tem maior facilidade de conduzir eletricidade e ele também tem um ponto de fusão muito elevado, ou seja, para que eu possa derreter o ouro, né, uma carga passando por esse fio, eu preciso de uma determinada temperatura e uma determinada temperatura elevada. E nós vemos isso mais na química. Em compensação,
há materiais que são bons condutores, que no caso é o cobre, que nós utilizamos na nossa fiação. O cobre, o ouro, são materiais de centro cúbica de corpo centrado, ou seja, a sua estrutura permite com que esse material, os elétrons, ele passe com maior facilidade. Agora, com relação ao ferro, por exemplo, ele já é cúbica de face centrada, ou seja, transmite eletricidade, a boa condução de eletricidade, mas a sua temperatura, quando ela está muito elevada, ela descaracteriza, entre aspas, vamos chamar assim, aquela estrutura inicial. Por isso que na fiação nós não utilizamos o ferro nos fios para fazer a ligação. Utilizamos mais o quê? O cobre, ok? Outro ponto em questão que nós temos que utilizar são as proteções e dispositivos de segurança, que são os equipamentos que nós temos, tais como capacetes, óculos ou viseiras, luvas, sapatos adequados, roupas anti-chamas, tudo isso para garantir a disponibilidade de segurança para o meu operador ou o meu técnico, juntamente com placas e também sinalização correta e adequada para o quê? Para aquele ambiente. Por isso que é imprescindível calcular as cargas elétricas dos equipamentos que serão instalados. Cada equipamento ele tem um fator de potência, e nós vamos ver isso mais adiante. Para quem quiser já ir dando uma olhada, ou já quiser ter interesse, que eu vou falar mais à frente, é só você procurar na internet sobre o triângulo de potências. Triângulo de potências. O triângulo de potências é uma ferramenta matemática que é utilizada para determinar o fator de carga na indústria ou então dentro de uma residência. Sistemas de iluminação, sistemas de proteção contra descargas ou surtos, nós utilizamos o triângulo de potências. E que você vai ver que a carga aparente, tá? Ela é determinada através do cosseno desse ângulo, que nós chamamos de ângulo de potência, tá? Ou ângulo de fase. Então, isso aqui é o que nós temos dentro de um desenho. Eu tenho que ter estas informações, não explícitas, tá? Mas implícitas, ou seja, eu tenho que saber, de acordo com o material que eu estou utilizando, para que eu possa fazer o melhor cabeamento e a melhor instalação possível. Elaborar documentos. Você, como futuro técnico, tem gente que acha que o seguinte, como técnico, eu só vou mexer, colocar a mão na massa. E não é verdade. Você vai ter que elaborar documentos dos seus projetos e também relatórios concernentes a orçamento, cronograma de execução e também, detalhe, e também para mostrar efetivamente para os profissionais superiores, como engenheiros e arquitetos, qual o fator de carga que você pode determinar, qual é o tipo de fio, a bitola de fio que é utilizada, se a equipotencialização ou então o aterramento foi feito de maneira correta. Dessa parte de aterramento, por exemplo, qual é a distância de uma haste à outra? Tudo isso você vai fazer no futuro. E tudo isso já é determinado, professor? Sim. Tudo isso já tem uma planilha, já tem uma tabela, em que você vai fazer, em alguns casos, aproximações e pode elaborar documentos para viabilizar o projeto no futuro. E qual que é a importância de um projeto elétrico? A importância de um projeto elétrico é justamente garantir para o profissional não somente os melhores equipamentos e materiais para se trabalhar, mas também para que você receba em dinheiro sobre aquilo que você está trabalhando.
É por isso que muita gente, assim como eu, que eu fiz engenharia mecatrônica aqui no estado, eu vou fazer o que depois? Engenharia elétrica, porque eu tenho depois uma gama de projetos que eu posso fazer e posso assinar. Mas se você não pretende trabalhar nessa área, você pode mirar em outra coisa. Por exemplo, aqui em Goiás, uma vez, nós temos um parque que é muito conhecido aqui na cidade, aqui em Goiânia, que é o Parque Mutirama. Vou ver se eu acho esse tipo de acidente que aconteceu. Vou mostrar aqui para vocês para que tenham uma noção do que eu estou falando. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Estão vendo? Estão vendo? Sim. Beleza. Esse aqui é um dos mais famosos parques que nós temos aqui, que é o Parque Mutirama. Ele fica razoavelmente perto de onde nós estamos instalados aqui no parque, no Palácio da Indústria. O que aconteceu? Esse parque, ele tem um brinquedo, aquele que rotaciona, que não era, eu esqueci o nome dele, não é a roda gigante, mas era outro, em que o eixo desse brinquedo, ele se rompeu. E veja só, para elaborar um laudo de criminalística, né, quem fez foi o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Entretanto, todavia, teve depois um laudo, e eu lembro disso muito bem, que teve um laudo também do Conselho Técnico aqui do Estado. E por que que teve esse Conselho Técnico também? Para justamente avaliar a condição precária que o brinquedo tinha, para averiguar se o engenheiro responsável, que era o José Alfredo, ele tinha culpabilidade, ou seja, se ele sabia que o brinquedo não podia funcionar e mesmo assim fez um laudo criminoso, deixando com que o brinquedo funcionasse, e isso levou 13 pessoas à morte. Também, se precisava de fazer algum tipo de melhoria no brinquedo, tal como uma soldagem, ou então já diagnosticar no laudo aquilo que precisava ser dito, ou seja, que o brinquedo estava impedido de funcionar. Tudo isso, vocês, como futuros técnicos, vão se deparar no cotidiano. Nessa parte aqui, vocês estão vendo que o perito ele estava fazendo o quê? O levantamento da viabilidade do brinquedo naquela ocasião. Se ele estava bem lubrificado, se as peças do brinquedo estavam bem posicionadas e se a velocidade de rotação estava garantida de acordo com o quê? De acordo com o desgaste do material. Tudo isso vocês vão lidar no futuro, pessoal. Por quê? Porque, querendo ou não, com o passar do tempo, você não vai só ficar instalando ou só pegando no grosso. E no sentido que eu estou dizendo, é justamente pegar no quê? Na mão na obra, mão na massa. Vocês vão levantar dados estatísticos justamente para averiguar se aquele projeto, se aquele procedimento que você está fazendo como um projeto elétrico, se ele está bem, sendo o quê? Bem executado. Qualquer um de vocês, mais adiante, pode ser promovido a técnico-chefe, por exemplo, de uma empresa. E aí, imagine, você com aquela tremenda responsabilidade, você vai ter que ler um projeto da melhor forma possível, fazendo a legenda, fazendo um levantamento daquilo que precisa ser feito, para que não haja chances de falhas. Porque quando há falhas, o que acontece? Você põe a sua carreira em risco. Você coloca a sua profissionalização, o seu lado profissional, totalmente em xeque. E vamos mais adiante. Por que eu preciso ter um projeto elétrico? Porque eu tenho algumas vantagens. Eu posso planejar algum modo para que ele seja o mais eficiente possível. Eu tenho que conseguir segurança, conformidade com as regulamentações, tais como a NBR 5410, por exemplo, que visa utilização para baixa tensão. Eu tenho que otimizar os meus recursos que eu estou utilizando, tais como materiais,
tais como recursos humanos também. Dependendo daquilo que você for trabalhar, você vai ter que lidar com um pouco de administração, sim. Por exemplo, vamos supor que o engenheiro peça para você o seguinte: olha, para esse projeto nós vamos precisar de 10 técnicos trabalhando, por exemplo, numa ala de um determinado hospital, para instalação, por exemplo, vamos supor aqui, de um aterramento IT, que é o utilizado entre centros cirúrgicos. E para isso nós vamos precisar de 10 técnicos. Você, como também vai ter essa percepção, essa logística, que vai permitir a otimização, você vai chegar nele e falar o seguinte: olha, 10 técnicos, nós podemos diminuir bastante o tempo, mas vai gastar mais dinheiro, certo? Então, o que eu aconselho a fazer? Nós podemos utilizar 8, com 2 equipes de 4 pessoas, que nós vamos diminuir o gasto com o pessoal e vamos terminar um prazo máximo de 5 dias a mais, que é tolerável, vamos supor, 5 dias. Tudo isso você vai determinar com o passar do tempo. Isso que eu estou dando são suposições que você vai incrementar isso e vai visualizar isso no seu dia a dia. E por quê? Porque eu tenho que também ter e proporcionar uma garantia de funcionamento com relação à minha instalação. Você tem que conhecer as normas. Você tem que conhecer o equipamento que você está lidando, para que você evite problemas futuros. Evite problemas futuros. E quando você evita problemas futuros, você mostra para o mercado você mostra para o mercado e para os seus superiores que você é um profissional competente e que você tem aquelas competências e aquelas capacidades necessárias para você resolver qualquer tipo de problema envolvendo um projeto elétrico. E o que é uma planta elétrica? Quando você for lidar com essa parte, como eu disse para você, antigamente nós lidávamos com essa parte manualmente. Mas hoje existem alguns softwares que fazem esse tipo de monitoramento e também com relação à construção e quais os detalhes pertinentes que uma obra vai ter. Tais como o AutoCAD, que é mais famoso, nós temos o SolidWorks, que permite principalmente a construção de peças mecânicas, nós temos o Weka, e ele é gratuito nos 10 primeiros dias. Weka, ele é gratuito nos 10 primeiros dias, mas depois, depois dos 10 dias, se você não assinar, ele, entre aspas, ele não permite que você use algumas ferramentas, mas as ferramentas básicas você utiliza, ok? Então, o Weka também é um excelente software para isso, tá bom? E tudo isso é para quê? Para mostrar com detalhes elétricos como que a minha planta ela vai estar o quê? Se comportando com relação à minha instalação elétrica. Com relação a isso, o que eu tenho? Eu tenho alguns tipos de plantas elétricas. Eu tenho a planta baixa, que me permite o corte visto de modo superior. Eu estou olhando a minha planta visualmente de cima. Eu tenho a planta de potência, que é justamente mostrando os meus circuitos e como a minha alimentação vai ser feita. Eu tenho uma planta de controle, muito mais utilizada na indústria, mas hoje, principalmente em condomínios fechados de alto padrão, nós temos o quê? A posição da automação, onde eu vou utilizar sensores e sistemas de automação para facilitar a minha vida e deixar o meu cliente muito mais numa situação de muito mais confortabilidade. Eu tenho uma planta de iluminação, onde eu vou instalar as luminárias, quando, como, onde e qual é a área que vai ser utilizada, que eu tenho que utilizar. E a questão da planta de telefonia, que é muito mais utilizada para sistemas de telecomunicações. Em tudo isso, o que me garante as minhas legendas, os meus posicionamentos e como eu tenho que caracterizar o meu projeto elétrico é a minha NBR 5410. Ela determina como que vai ser feita as plantas, os esquemas de diagramas unifilares,
multifilares, trifilares, os detalhes da montagem, quando necessários, memoriais de instalação, as especificações e também os parâmetros do projeto, tais como corrente de curto-circuito, como vai ter a queda de tensão, fatores de demanda, temperatura naquele ambiente, entre outros. E a minha planta, ela é organizada dessa forma. A minha vista superior, eu tenho aqui os meus cômodos, tais como minha lavanderia, sala, banheiro, garagem, dormitório e cozinha. E como as minhas luminárias estão sendo instaladas. Quais as tomadas que eu vou utilizar e qual é o quê? A voltagem que cada uma delas vai ter aparente. Certo? Quais são, por exemplo, os níveis de instalação que eu vou ter que utilizar concernentes a terra, neutro, certo? Fase. Qual é a milimetragem dos cabos que eu vou ter que ter? Tudo isso são o quê? Os detalhes que eu vou ter que colocar como pertinentes no meu desenho. Qual o valor ou melhor, qual é o quadro de distribuição que eu vou utilizar? Tudo isso mostrando no desenho justamente o que? A minha instalação de modo que mais detalhado possível. Nunca se esqueça, é necessário apresentar detalhes, professor? Sim, é necessário. Quanto mais detalhes, melhor. Entretanto, todavia, não polua o seu desenho com uma riqueza de detalhes. Quando você mexer com isso no AutoCAD ou no Oca, por exemplo, escolha sempre uma aba à lateral direita, colocando as legendas, tá? Legendas, e identificando o que é necessário mudar e em qual ambiente. Para efeito prático, eu também tenho um diagrama unifilar. O meu diagrama unifilar é um diagrama em que eu não tenho uma grande riqueza de detalhes se comparado ao multifilar. Entretanto, ele mostra de modo sucinto quais são os tipos de instalações que eu vou fazer concernentes ao terra, ao fase, ao neutro e quais são as correntes que vão ser passadas em cada um dos detalhes. Também, quais são os equipamentos que eu vou colocar na minha instalação. Neste caso, você está vendo que eu tenho aqui um DR. Aqui, você coloca aqui no barramento de terra, por exemplo, no meu aterramento, a minha corrente, que vai ser passada aqui, e também a minha voltagem máxima, em 3 DPS que eu estou utilizando, para a terra, fase e neutro. Tudo isso, o meu desenho ele tem que estar completo. E outro detalhe importante, eu posso especificar também, dependendo, o que o meu desenho ele tem que projetar. Ou seja, eu tenho aqui no caso os diâmetros de dutos, em que eu tenho que ter o quê? No caso aqui, 1 polegada para que o meu projeto o quê? Ele seja viabilizado. Ou seja, o meu duto ele tem que ter 1 polegada. Que nós representamos dessa forma. Ok? Pois muito bem. Pessoal, perdão. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Pode continuar? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Pode continuar, professor. Pode continuar? Pode Então, continuar. beleza. E o que acontece? Dentro da minha NBR 5410, como eu disse para vocês, eu já tenho o quê? Eu já tenho o dimensionamento de como eu vou fazer o meu projeto, como eu vou instalar. Neste quadro aqui ao lado, essa figura ao lado, vocês estão vendo alguns recortes de algumas fases em que o projeto ele vai apresentar.
tudo isso aqui é visto com mais detalhes no AutoCAD, ok? Então, o AutoCAD, ele é um software, como vocês já sabem, em que eu tenho a versão estudantil e tenho a versão profissional. Quem quiser mexer mais no AutoCAD, existem vídeos na internet, tá? Se você quiser mexer sozinho, tem vídeos na internet onde eles mostram, onde o professor mostra como fazer o dimensionamento, por exemplo, de uma peça mecânica, ou como fazer o dimensionamento de uma instalação elétrica, utilizando o AutoCAD, já utilizando uma planta, para que você já tenha uma noção quanto a isso, certo? Detalhe, na minha época, quando eu instalei o AutoCAD, a última vez foi o de 2016. Como eu estava estudando na época, eu tinha uma licença de 2 anos que a Autodesk não iria me cobrar nada. Você, como está na instituição Senai, eu acho que ainda não mudou, mas eu creio que você deve ter também, quem tiver interesse em instalar no seu computador, uma licença também de 2 anos, tá? E sendo prorrogada por mais 2. Então, quem quiser instalar no seu computador, já aconselho que tem que ter um bom espaço de memória, tá? Porque ele é muito pesado, mas vale a pena para você ter uma noção dos desenhos que você está mexendo. Se você quiser também pagar uma instituição para fazer um curso de AutoCAD, eu recomendo que vale muito a pena, que eu fiz também em 2006 no Senai aqui da Vila Canaã. Pois muito bem, com relação ao memorial descritivo da instalação. O memorial descritivo nada mais é do que um documento oficial do que você vai averiguar na sua instalação. Aqui nós temos um exemplo muito claro com relação à edificação, o proprietário, endereço, a localização, a entrada de serviço, a instalação de entrada, um quadro de medidores, tudo isso com detalhes, tais como voltagens, diâmetro e bitola do fio, quantos cabos vão ser utilizados, quais com relação à proteção, a quantidade de disjuntores que vão ser utilizados, tudo isso com riqueza de detalhes que vocês vão ter que se deparar com isso no futuro, e vão se deparar com isso no futuro, ok? Por quê? Porque eu tenho que dimensionar com especificações qual é o quê? O detalhe, a pertinência com que cada instalação eu vou trabalhar. Tudo isso você vê justamente no quê? No seu software, e ele já vai dimensionando para você tudo isso, dimensionando qual é o nêutron, o fase, qual é o quadro que vai ser utilizado, se tem, por exemplo, uma instalação hidráulica, qual é a vazão da água naquele local, se precisa de maior ou de menor temperatura naquele ambiente também. Tudo isso emana uma série de detalhes e de cálculos que, praticamente nos dias de hoje, já vem quase tudo pronto. Mas é bom que você já conheça. E tudo isso também vem a partir da NBR 5410, ok? Muito utilizado. Nós temos também a NR10, que já fala sobre a proteção e a segurança de uma instalação. E eu tenho também a NBR 5444, que fala sobre isso, que vocês vão ver mais adiante comigo. NBR, alguns parâmetros, tá? A 5444, ela não é obrigatória, diferentemente da minha NBR 5410. Ela já é mais um ponto norteador de especificações e projetos que nós adotamos aqui no Brasil, tá? Com simbologias, gráficos, tudo isso a NBR já demanda. Essa NBR 5444 já demanda para mim. Mesmo não sendo obrigatória, muitos profissionais utilizam ela como um ponto que norteador, tá bom? E aqui falamos sobre desenho de instalações elétricas e agradeço aqui também, né, utilizando a frase do professor Hipólito, tá, sobre a presença de vocês. Pessoal, alguma dúvida concernente a conteúdo que nós vemos aqui, sim ou não? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Mais alguma coisa que queiram ponderar? Sim ou não? Professor,
Sim, pois não, pode falar. Boa noite. Não, o senhor, Boa noite. o senhor estava referindo a questão do AutoCAD lá para a gente estudar. Se tem Sim. algum curso online que você poderia indicar para a gente, que seja particular, que a gente possa pagar e para a gente aprender a mexer nele, no caso? Sim, aqui, Você ó. po- Foi boa sua pergunta, tá? Só um instantinho que eu vou abrir aqui. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Não, tá aparecendo não. E agora, apareceu? Abriu. Apareceu, né? É, Aqui, ó. Quando você vai no YouTube, eu gosto muito desse aqui, ó. Quando você for no YouTube digitar videoaula de AutoCAD, esse aqui, ó, Engenharia e Tecnologia, o professor que ensina aqui, ele já ensina desde o básico, tá? Como projetar uma layer, como você fazer uma layer, que no caso é uma linha, quais as ferramentas que você vai utilizar no AutoCAD. E são 15 aulas. Não são demoradas, tá? São aulas que têm um tempo razoável muito bom. Então, eu recomendo esse pacote aqui também, tá bom? Uma outra também seria... Esse pacote é Oi, pode falar. gratuito ou eu teria que pagar ele, no caso? Não, esse pacote aqui é gratuito, tá? Hum. Para você já ter uma noção de como você vai mexer no AutoCAD. Aqui são 15 aulas, tá? Muito dinâmicas. Ele não fica enrolando muito. E aí você já vai passando muita coisa. Quem já teve uma, digamos assim, uma noção maior já e não lembra de alguns comandos, como eu, por exemplo, eu posso utilizar isso aqui para me relembrar algumas coisas. Mas mesmo assim, ele já serve para iniciantes. O outro também é esse curso de AutoCAD aqui também. Contudo, entretanto, quando chega mais ou menos na aula 20, né, ele aqui são 200 vídeos, quando já chega na aula 20, ele já acelera um pouco mais. E os vídeos aqui são de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, então é uma edição muito rápida, tá? Então você fica meio que perdido, entre aspas, tá? Quando você vai utilizar. Por isso, o que eu mais recomendo é essa versão aqui do AutoCAD já de 2021, tá bom? Esse outro professor aqui também, ele já utiliza o AutoCAD, mas só que é o seguinte, ele utiliza mais para peças mecânicas, tá? Então, esse professor aqui, no caso, que vocês estão vendo aqui, ele já faz mais para peças mecânicas. Aqui, nesse caso, ele já trata mais de instalações elétricas, tá bom? Tá ok, então. Beleza? Esse pedacinho que você acabou de explicar a respeito vai ficar salvo, tá bem? No vídeo? Sim. Tá ok, então, professor. Agradeço. Por nada. Pessoal,